E agora, 7h22, a gente parte para um caso muito triste, o caso Vitória. A polícia prendeu um dos suspeitos, o dono do carro, que teria sido usado para assediar essa jovem no ponto de ônibus. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é Jair Duprá, direto de Campinas. Duprá, bom dia, bem-vindo. O que a gente tem de novidade com relação a esse caso tão triste? Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que acompanham a Nova Brasil. E você definiu bem, Ariane, é um dos casos, de maior repercussão nos últimos tempos pela covardia, pela crueldade que imprimiram na morte dessa jovem. Um dos suspeitos, conforme você disse, de envolvimento no crime, ele foi preso por contradições no depoimento. A prisão temporária válida por 30 dias de Michael Salles dos Santos ocorreu na tarde do último sábado. Ele passou por audiência de custódia neste domingo, que manteve a prisão. A principal contradição na visão dos investigadores é o paradeiro de Michael na noite em que Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro. Ele, em uma primeira versão, disse aos policiais que estava na companhia da esposa na casa onde vive com a mulher. Mas a companheira, por sua vez, nega e afirma ter passado a noite na casa da mãe. Também pesou na decisão da Justiça pela prisão temporária o fato de Michael ser o dono do carro, um Toyota Corolla que foi visto na cena do crime. Além disso, há relatos dos vizinhos sobre movimentações suspeitas na casa de Michael na noite em que Vitória desapareceu. De acordo com a juíza responsável pela prisão desse homem, há fortes indícios de envolvimento, de alguma maneira, do suspeito no crime. Buscas na casa e a quebra de sigilo de dados de aparelhos eletrônicos do suspeito também foram autorizadas pela Justiça. E a força-tarefa da Polícia Civil já retomou na manhã desta segunda-feira o trabalho de campo, o trabalho investigativo para elucidar esse caso que, eu repito, tem despertado a atenção do Brasil inteiro em função da violência com que essa moça foi sequestrada, foi raptada, foi torturada e assassinada. Eu volto com vocês aí no estúdio.